Oi, gente, boa noite. Deixa eu perguntar para todo mundo agora. O microfone tá ok? O som tá legal? Vocês preferem que eu tire o microfone? Vou abrir minha câmera aqui. Tá dando alguma interferência? Porque ontem eu tive um probleminha de interferência no microfone. Tá dando alguma interferência aí para vocês? Boa noite, professor. Tá tranquilo, tá tudo certinho, sim. Tá, joia. O pessoal aqui é um pouco do quarto período, do sexto período, não é? Tem mais alguém de outro período? Bom, acho que não, né? Então, para quem não vamos começar, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Martins. Eu sou cientista de alimentos, me formei no CTA, né, aí no IFE, em Bom Jesus, né? Eu sou mestre também em ciência de alimentos pela UFES e atualmente eu faço doutorado na UENF, no programa de produção vegetal, trabalho com maracujá. Eu fiz esse concurso sem muita pretensão de passar, achei que eu não passaria, mas acabou que eu passei, inclusive fui convocado, né? Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Então, eu estou com algumas disciplinas, eu dou aula de sensorial de alimentos, estatística experimental, microbiologia de alimentos e microbiologia geral para o curso técnico. Só para o curso técnico é só a geral, microbiologia geral. O resto da disciplina é só para o CTA. Então, muitos de vocês vão me ver de novo sexta-feira, né, durante essa semana, na aula de microbiologia de alimentos. Eu preciso falar com vocês que eu não consegui ainda acesso ao Moodle. Na verdade, essas disciplinas elas começaram dia 6 ou dia 4, não sei, de outubro. Né, o semestre, entre aspas, começou no início do mês de outubro, mas eu não estava efetivado ainda. Não tinha sido contratado, na verdade. E aí, eu fui contratado quinta-feira passada. Assinei meu contrato. Mas a gente não perdeu, vocês não tiveram aulas assim, e ficou vago porque tiveram eventos, né? Teve a mostra, teve o outro lado do CTA, Semana Acadêmica, né? Uma coisa de se atualiza cientista, né? Corrija aí se eu estiver errado. Então a gente não perdeu assim muitas aulas. E aí agora a gente tem essa primeira aula, semana que vem é feriado, e depois a gente continua as aulas. Como a gente está num período surreal, né? Essa questão da pandemia, eu sei tudo que vocês estão passando, tá? Então, assim, não precisem ficar. É até meio doido da minha parte falar isso para vocês, mas eu também sou aluno no doutorado. Então, eu sou aluno durante esse período de EAD, eu sou aluno no doutorado. Então, eu passei pelo mesmo que vocês estão passando. Enquanto eu era aluno, a aula está sendo gravada, eles podem usar isso contra mim,
mas eu vou conversar com vocês, porque eu sei que estatística experimental é uma disciplina que assusta um pouco, né? Ela é um pouquinho mais difícil que a estatística básica, mas o meu planejamento para vocês é que não seja tão difícil assim, porque estamos nesse modo, né? Ela já é difícil presencial, imagina ela em EAD. Eu fiz estatística básica na graduação, aí quando eu fui para o mestrado, eu fiz estatística 1 e 2 lá na UFS, e depois no doutorado eu fiz estatística 2 de novo, que aí no doutorado eu descobri que, na verdade, no mestrado eu tinha feito estatística 1 e 3, e no doutorado eu fiz a 2. Só que no doutorado já foi no ano passado, e já foi dessa forma aqui, né? EAD. E aí foi assim, surreal de difícil. Não vou mentir para vocês. Eu coloquei aí no que está apresentando aí, que é a nossa sala de aula do Google Classroom, que eu vou passar o conteúdo da forma mais coerente possível, porque eu sei como é difícil estatística experimental e como esse momento está sendo difícil, né? A gente está passando por um momento em que a gente precisa da aula, não está sendo difícil só para vocês, para a gente, que é professor, também está sendo difícil, mas além de eu ser professor de vocês, eu também sou aluno do doutorado. Então, eu sei que muitas vezes vocês só estão me escutando e estão fazendo outra coisa, ou que vai chegar um momento que vocês já estão quase morrendo de sono e já não estão entendendo nada que eu estou falando. Então, por isso que a aula está sendo gravada. No doutorado, os professores, pelo menos lá na UENF, nem deixam gravar as aulas. Então, é assim, ou a gente aprende durante a aula, porque não vai ter como a gente assistir de novo. Mas como é obrigatório aqui no IF gravar, então isso é muito bom, porque vocês vão ter disponível aí essa aula, porque eu vou subir ela para o YouTube e depois compartilhar o link para vocês. E aí quem não pode participar da aula ao vivo vai participar depois, vai assistir depois. Mas eu quero que vocês... Primeiro eu vou apresentar para vocês a sala de aula. Eu vou apresentar para vocês a sala de aula. Eu vou apresentar o plano de ensino. E aí a gente vai conversando, porque eu preciso saber o que vocês lembram, o que vocês tiveram em estatística básica, para daí começar. Porque se a gente for olhar o PPC do curso para estatística experimental, vai muito na frente do que normalmente a gente inicia estatística experimental. Então, se eu começar a jogar conteúdos e aquele monte de conta para vocês, sem antes dar uma relembrada em conceitos principais, eu acho que... O que vocês acham? O que vocês preferem? Eu prefiro que relembre, professor. Porque algumas coisas eu já esqueci. Então, na minha opinião, acho que eu prefiro que relembre os seus demais. Eu também prefiro que relembre. Acho que passada rápida, né? Isso, a gente vai falar bem rápido, até porque a gente tem poucos dias de aula, né? Uma matéria de um semestre todo a gente vai enxugar em 7 aulas síncronas, né? Então, são períodos assim mais para a gente tirar dúvidas, né? Mas eu não gosto muito de utilizar as aulas síncronas só para tirar dúvida. E aí eu deixo vocês se virar lá nas aulas assíncronas. Eu vou passar o conteúdo de maneira síncrona e deixar essas aulas gravadas para vocês. Mas eu vou enxugar o conteúdo. Eu não vou dar todo o conteúdo síncrono, tá? Vamos lá, eu vou apresentar para vocês a sala de aula e depois eu apresento o plano e a gente vai conversando melhor. Então, essa daqui é a sala de aula. Eu ainda não tenho acesso à plataforma do Moodle, que é a que vocês estão acostumados. Mas, como eu já tenho que dar aula essa semana, possivelmente só semana que vem que eu vou ter acesso ao Moodle. Então, eu criei essa sala aqui no Classroom. Se vocês acharem muito ruim, quando eu tiver acesso, eu posso transportar tudo para lá. Mas, assim, eu costumo trabalhar com Classroom, no doutorado, no mestrado, eu trabalhei com essa plataforma. Mas, se vocês estiverem achando ruim, a gente pode modificar, tá? Mas aí só quando eu tiver acesso. Então, a gente vai utilizar isso aqui até que eu tenha acesso, né? A gente vai conduzir a disciplina da forma mais coerente possível. Aqui eu já deixei para vocês de forma assíncrona alguns vídeos para vocês relembrarem.
existem muitos vídeos de estatística no YouTube. Então, estou dando uma filtrada em alguns vídeos e vou disponibilizando aqui para vocês. Porque, como vai ser tudo muito corrido, eu preciso que vocês assistam esses vídeos. E outra coisa que eu gostaria de falar. Quando eu entrei no... Eu sou muito sincero, tá, gente? Quando eu entrei no concurso, né? Quando eu fui chamado, e que caiu no meu colo essa disciplina, e falei assim, gente, tem certeza que eu vou dar a disciplina de estatística experimental? Porque, assim, eu sou mestre, né? Estou agora do meio para o final do doutorado, já fiz muitas disciplinas de estatística. E eu sei estatística para mim, para desenvolver o meu projeto, mas eu não sou estatístico e muito menos engenheiro de alimentos. Eu sou cientista de alimentos, assim como vocês vão formar cientista de alimentos. Ninguém vai sair de um curso de graduação de bacharel, cientista, sabendo estatística, todos os conceitos de estatística, tudo bom, preparado para dar uma aula de estatística. A gente precisa estudar, né, antes para chegar aqui e dar uma boa aula. Então, eu falei com o pessoal, eu tenho certeza que eu vou dar aula de estatística, eu não sou engenheiro, eu não tive tanta estatística na graduação. Quando eu estudei no CTA, eu tive básico do básico, né? Eu nem tinha essas duas estatísticas aí que vocês têm, que é muito bom ter, né? Aí, não tem como, vai ter que ser assim, tá? Ok, não tem problema. Mas aí a gente vai trabalhar de uma forma que vocês consigam entender a disciplina, tá? E consigam aplicá-la. Vocês vão ver no plano como que eu dividi essa disciplina para que vocês consigam aplicá-la da forma mais rápida, que é o que eu enxergo para a estatística. Aquele monte de conta que a gente aprende, tem que fazer aquele mundo de conta, aí você pergunta para o professor assim, mas para que eu estou aprendendo esse monte de conta? Aí o professor fala, não, porque você tem que saber qual que é o fundamento. Isso para mim nunca entrou na minha cabeça. Então eu nunca seria um professor, não julgo, tá? Mas também não concordo. Eu nunca seria um professor que passaria fundamentos, porque eu não estou formando estatísticos, eu estou formando cientistas de alimentos. O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber fazer um bom planejamento experimental, que é um bom projeto, e tem que saber usar um pacote estatístico. Tem um pacote estatístico que vai fazer tudo para você. Você precisa saber fazer um planejamento experimental e precisa saber usar um programa estatístico. O resto, quem vai fazer é o programa. Então, essa é a minha ideia. Se alguém falar assim, não, professor, a gente quer aprender a fazer as contas. Então, eu vou passar as contas para vocês. Aí a gente modifica. Então, eu gostaria de saber, hoje, de uma vez, na primeira aula, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu dividi a matéria em duas. Um planejamento, né, experimental, para ensinar vocês a teoria, do que faz no planejamento experimental. E a segunda parte é a parte prática, onde eu vou ensinar para vocês a utilizar um programa estatístico. E lá eles vão fazer as contas. Essa é a primeira opção de disciplina, que é o que eu planejei. Como eu não enviei ainda o plano de ensino para coordenação, eu posso modificá-lo ainda, tá? A segunda opção é vocês que decidem. Vocês querem aprender os fundamentos? A gente pode aprender todos os fundamentos. Eu quero que vocês me falem aí. Estão aí ainda? Por mim, o senhor fica à vontade para fazer o que o senhor quiser, assim. Achei até legal o plano do senhor. Pode ser. Professor, acho que eu quero aprender o que a gente vai usar, no caso, durante o curso. O senhor falou que a gente vai usar dessa forma, então, por mim, pode ser do jeito que o senhor já fez aí. Tá ótimo. Então, só uma coisa que eu preciso falar para vocês, que eu não falei. Eu tenho 26 anos. Não me chamem de senhor, pelo amor de Deus, que cada pessoa que me chama de senhor é uma dor nas costas diferente que eu sinto. Tá? Eu vi que entrou uma pessoa aqui que tem o sobrenome... Oi, pode falar, Maria Eduarda. Eu só ia falar, professor, que eu tô acostumada a chamar professor de senhor por conta que eu cresci aprendendo assim, né? Aí não é nem você ser velho. Não tem problema, pode chamar de senhor, mas assim, pode chamar de você também, não tem problema. Tem uma pessoa aqui na turma, acho que é Beatriz, eu acho que eu conheço de vista lá no IFE, que inclusive eu acho, não sei se é prima, se é irmã, de um menino que estudou comigo no ensino médio. Então assim, gente, pelo amor de Deus, poderia ser irmão de vocês, nem pai, irmão de vocês, tá? Pelo amor de Deus.
Vamos lá, vamos seguir. Brincadeiras à parte, tá? Pode me chamar de que vocês quiserem. Ah, outra coisa também. Eu não tenho memória visual. Então, assim, eu nem tô vendo a cara de vocês, tô vendo na fotinha aqui. E poucas pessoas também, nem tô vendo todo mundo. Então, se eu ver na rua, eu moro em Campos e em Bom Jesus. Se eu ver na rua e não falar com vocês, não me julguem, tá? Não sou antipático, eu sou bem simpático até, modéstia à parte. Mas é porque eu realmente não vou lembrar de jeito nenhum. Eu tenho mais de 80 alunos. Então, é complicado para mim. Eu sou um só, vocês são muitos. Mas pode falar assim, eu sou aluno, sou aluno lá na disciplina tal, até porque eu tenho 1 milhão de disciplinas. E aí eu vou falar assim, eu vou falar, que bom, mas eu ainda não vou lembrar. Vai demorar um tempo para eu lembrar. Então, gente, aí eu já deixei alguns videozinhos aqui, tá? De introdução para vocês irem relembrando aí estatística básica. Deixei também disponível... Alguém pediu para entrar aqui. Deixei também disponível a apostila que o professor Hilton utilizou semestre passado, né, quando ele foi o último professor da disciplina. Aí ele fez uma apostila, assim, adaptou, né, uma apostila para a disciplina, deixou essa disciplina disponível. Só que a gente não vai utilizar toda a apostila. Assim, eu deixei ela disponível para vocês, para que às vezes vocês quisessem, né, utilizar para tirar dúvida e tal. Como a biblioteca está fechada e vocês não têm acesso a ela, é interessante ter apostila, né, ter videoaula e tal, para que vocês consigam buscar algum referencial teórico, alguma coisa. Como a apostila está em PDF, eu não consegui te retirar umas informações a respeito de avaliação, né, como o professor Hilton ele fez. Mas eu resolvi deixar a apostila, que tem todo o conteúdo da ementa do curso. Então, a gente vai aplicando dando as aulas, e vocês podem consultar alguma coisa na apostila também, tá? E depois tirar dúvida aí comigo. Ok, gente? Posso apresentar o plano de ensino, então? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, pode apresentar. Então, esse é o plano de ensino de vocês, tá? Para estatística experimental. Ainda não, como eu disse, ainda não enviei para coordenação, mas provavelmente ele vai ficar dessa forma mesmo. Esse aqui é o conteúdo que está lá na ementa do curso, tá? O objetivo é capacitar o futuro cientista de alimentos a utilizar os princípios básicos da experimentação e da estatística experimental em pesquisas laboratoriais e de campo, habilitando a inferências e conclusões estatísticas. Em estatística, gente, costuma-se falar difícil, mas não é difícil. Vocês vão ver que é super tranquilo, super fácil. Vocês têm que saber o básico. Aquele monte de conta, se vocês forem ser estatísticos, eu recomendo vocês aprenderem aquele monte de conta. Ah, professor, mas eu vou para o mestrado. No mestrado, eu preciso muito de estatística. Mas no mestrado, estatística é obrigatório você fazer estatística. E não é uma só, não, são duas. Então, lá vocês com certeza vão aprender a fazer um monte de conta. Mas depende da metodologia do professor também. Tem professor que vai ensinar só o que eu vou ensinar aqui também. Ah, mas aí depois eu vou para o doutorado, como é que faz? No doutorado é obrigatório de novo fazer estatística de novo. Então, não se preocupe. Ah, professor, mas eu vou para a indústria. O cientista de alimentos, você vai utilizar, como cientista de alimentos, você vai utilizar a estatística básica na indústria. A não ser que você assuma um cargo que precise utilizar uma estatística mais avançada, aí você vai fazer um curso, uma especialização para utilizar essa estatística mais avançada. Então, vamos ser práticos, tá? Nesse momento de graduação, a gente precisa ser prático. A gente vai aprender o que realmente vocês vão utilizar para o TCC ou no início ali do mestrado ou na indústria, tá? Então, hoje na primeira aula é a apresentação do plano de aula, combinar as avaliações, vou passar para vocês também como vão ser as avaliações, tá? E fazer uma revisão dos conceitos básicos aí de estatística, os conceitos de estatística básica, né? A gente vai dar uma relembrada na estatística básica que vocês aprenderam e retirar da básica o que realmente vocês vão utilizar na estatística experimental. Isso hoje, no dia 26/10.
Aí na semana que vem é feriado, dia 2. Só teremos aula no dia 9/11. Porque é quando a gente vai fazer o conteúdo teórico, né, uma aula de conteúdo teórico síncrono, mas aí eu vou lançar algumas coisas assíncronas também, sobre hipóteses teste D e teste F. A gente vai entender melhor lá na aula o que é isso, tá? Mas aí eu vou lançando de forma assíncrona alguns conteúdos, vídeo aula e tal, e na aula síncrona a gente vai tirar dúvidas desses conteúdos e eu vou fazer também uma explanação, né? Falar com vocês a respeito do conteúdo, porque eu acho que a aula síncrona não deve ser só para tirar dúvida, né? Porque aí eu vou chegar aqui e vocês vão falar, ei, gente, tem dúvida? Ah, não tem nenhuma. Então, aí vai ficar, né? Eu prefiro dar uma explicação também, e aí a gente vai tirando dúvida aos poucos. E aí, no dia 9, eu vou passar um questionário, tá? Aí já não sei mais se vai ser no Moodle ou no Meet. Mas se for aqui no Meet, não, no Classroom, né? Mas aí eu vou lançar um questionário no dia 9 para vocês entregar na próxima semana, tá? Que é o dia de... Professor, Oi. só um minutinho que travou aqui. Então, o senhor não vai dar aula no dia 2, que é feriado? Ou vai dar? Não vai, é feriado. Não tem aula. Bom? E aí, seguindo aqui, no dia 16... Desculpa, gente, aqui. Que a Siri aqui falou um negócio que eu não tô entendendo nada. E aí, no dia 16, a gente vai passar também o conteúdo teórico a respeito de experimentação, planejamento experimental e técnicas de amostragem. Essa aula aqui é a mais importante, tá, gente? Porque eu dividi a 1 e a 2... Isso é um carro. Sou um carro aqui. Pronto. Eu dividi a 1 e a 2. Na 1, eu quero ensinar para vocês a fazer um bom planejamento experimental, que é um projeto, né? O projeto do TCC. Aí, quando você escreve lá o projeto do TCC, você coloca assim, qual que é o planejamento estatístico experimental? Ah, eu vou fazer tal análise, vou fazer quantas repetições? Ah, vou desenvolver um produto. Quantas repetições do produto eu vou fazer? Você vai falar, o que é repetição? Por que eu tenho... Eu não só posso produzir e fazer lá, sei lá, um cookie. Ah, produzir um cookie e tá bom, eu pego aquele cookie e faço análise. Não, eu preciso planejar as minhas análises de acordo com a estatística que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ver quantas repetições eu vou fazer, quantas replicatas, isso tudo é conceito que a gente vai estudar, que vocês devem ter visto já na básica, mas a gente vai relembrar. Então, eu tenho que fazer todo esse planejamento experimental, eu tenho que saber como vai ser a minha técnica de amostragem. Isso tudo é teoria, tá? Isso não tem conta, é tudo teoria. Mas é importante que vocês saibam, porque você tem que fazer um planejamento experimental de um projeto muito bom, porque depois que vocês fizerem as análises, não tem como modificar, porque aí eu já fiz as análises, aí o tempo, né? Eu fiz todas as análises, aí quando pego os resultados, eu falo assim, ah, meu Deus, não tem resultado para discutir, não tem como fazer a análise estatística e não tem como discutir. O que aconteceu? Eu fiz um péssimo planejamento experimental lá no início. Então, a nossa A1 ela vai ser para ensinar vocês a fazer um bom planejamento experimental. E aí, no dia 16/11, eu vou pedir que vocês façam um resumo individual de dissertações e teses. Né? Dissertação é quem faz mestrado e tese é quem faz doutorado. Dissertações e teses, para fazer um pequeno resumo de, no máximo, uma página. Alguém está falando aqui para entrar. De, no máximo, uma página, tá? Sobre algum trabalho que fez e explicou o planejamento experimental. Tá? Então, a gente vai ter a aula de planejamento experimental e tal. E por que são teses e dissertações? Porque em artigo científico não traz planejamento experimental. É bem rápido, assim. Mas em dissertações e teses, e até TCC, pode utilizar TCC também, as pessoas elas têm que colocar o planejamento experimental, como que foi feito, estatístico e experimental. Então, eu quero que vocês peguem alguma tese ou dissertação ou algum TCC e vocês vão
olhar lá o planejamento experimental deles, e vocês vão dissertar sobre o planejamento experimental, como que foi feito o planejamento deles. Não é copiar e colar, tá, gente? Olha, eles fizeram assim, ó, peguei aqui, colei aqui. Não, quero que vocês dissertem sobre o planejamento experimental, e vocês vão olhar depois nos resultados deles se estava de acordo com o planejamento, se o que eles poderiam fazer no planejamento experimental para modificar os resultados e ter resultados melhores, mais robustos, tá? Os resultados de maior qualidade, não necessariamente bons resultados ou resultados ruins, mas resultados maiores, né? Que eu consiga gerar gráficos maiores. O que eu poderia modificar no planejamento experimental desse trabalho, né? A gente vai conversando ao longo da disciplina, tá? De maneira assíncrona também. Vocês têm aí o meu WhatsApp, né? Eu acho. Não sei se vocês têm, mas o pessoal do sensorial tem, porque eu tô lá num grupo de sensorial. Mas se vocês quiserem criar um grupo, me colocar no grupo, eu já tô em 1 milhão de grupos, não tem problema. Mas a gente pode ir tirando dúvida também no WhatsApp. Entenderam, gente? Esse trabalho vai valer 3 pontos, e aí é metade da nota do semestre, tá? 2 pontos. Tem que ser um TCC? Oi? Tem que ser um TCC? Pode Ou ser pode TCC, ser tese ou dissertação, Ok. tá bom? Então, gente, essa é a nossa A1, tá? 3 pontos aí para esse resumo individual, coisa simples, também nada muito elaborado. Eu quero que seja um texto bom, né? Porque vocês são curso superior, então eu quero que seja um texto bom, legível, com certeza vai ser digitado, então segue o padrão, a letra não pode ser muito grande para caber na página, quero que seja bem explicado. Gente, eu coloquei no máximo uma página, mas não é no máximo não, tá? Depois eu vou corrigir, é no mínimo. Bom? No mínimo uma página. Pode falar, Brenda. Professor, então no caso é tipo uma revisão de tese ou TCC ou alguma coisa Sim, assim? é como se fosse um resumo, mas eu quero que vocês se atentem ao planejamento experimental deles. E aí vocês vão discutir o planejamento experimental com os resultados que eles obtiveram. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, gente, nessa A1? E aí, depois, a gente começa a A2. A A2, a gente vai começar a trabalhar com um programa estatístico. E aí que tá. Programas estatísticos, eu sei usar... Qual que é o melhor? Se eu te perguntar assim, qual que é o melhor programa estatístico para utilizar? O melhor programa estatístico é o que você sabe utilizar. Existem vários programas estatísticos, né? A gente sempre que aprender um programa estatístico novo. Mas eu sei utilizar 2, que é o Gênesis, que eu aprendi no mestrado, que é o Gênesis e o Estatística. Só que esses 2 programas, o Gênesis ele é super difícil de baixar e o Estatística ele é pago. Então não tem como baixar, né? Porque você tem que pagar, comprar lá o CDzinho e instalar no seu computador. Que a gente usa às vezes só para aprender assim, mas é muito difícil de conseguir ele. E nessa forma, assim, né, sem eu estar com vocês em um laboratório com computador, não tem como eu trabalhar com vocês num pacote estatístico bom, que a maioria deles é pago. Mas existe um programa estatístico, na verdade não é um programa assim estatístico, né, é um programa de planilhas, que é o Excel, que todo mundo sabe utilizar, né, todo mundo utiliza já o Excel. E o Excel, ele tem um programa estatístico incluído nele, que dá para fazer algumas estatísticas, dá para gerar gráficos e tal. Então a gente vai começar nessa aula do dia 16, na verdade, a partir do dia 16, eu vou começar a lançar videoaulas sobre o Excel, sobre como utilizar o Excel. Eu já tenho essas aulas todas salvas, mas eu vou lançar só no dia 16 para vocês não se confundirem, tá? Eu estou esperando também o acesso ao Moodle. Mas a partir do dia 16, eu vou lançar de forma assíncrona essas aulas para vocês saberem passo a passo para como utilizar o Excel, quais metodologias que a gente pode fazer no Excel, como que gera gráficos e tal. E aí a gente vai utilizar esse programa estatístico, tá? Ele não é um programa assim muito robusto, não tem uma qualidade muito grande, diferente de outros programas, mas dá para utilizar e dá para aprender,
Então, assim, tem tudo, tem análise de variância, tem teste T, tem teste F, tudo que a gente tá na nossa ementa que a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu vou lançar aí vídeo aula no Excel. Eu, particularmente, nunca utilizei o Excel, tá? Então, vou pedir paciência para vocês, porque eu tenho que primeiro aprender a usar o Excel. Eu sei usar o Gênesis e o Estatística, mas ele é bem simples de usar. A maioria dos programas, eles utilizam o Excel, porque, assim, tem um programa estatístico, aí a gente baixa no nosso computador. Aí você abre o programa estatístico, só que todos os dados do seu TCC ou da sua dissertação, você salva no Excel, né? Primeiro você anota no caderno, depois você passa para a planilha no Excel, né? Assim, não sei se vocês já começaram, já tem projeto, alguma coisa, mas aí depois você passa tudo para o Excel. E aí, nos programas estatísticos, você copia e cola do Excel, da planilha do Excel, você passa para o programa estatístico. Aí ele roda no programa. Mas o Excel, ele tem como rodar. Então, tem uma planilha lá, eu só vou clicar lá no balãozinho e colocar variância, tal. Aí, já me dá a variância, já me dá os testes, já me dá tudo aí que eu preciso de básico para uma análise estatística. Então, no dia 16, eu vou começar, né, depois da aula teórica, eu vou começar com vocês a falar sobre o Excel de forma assíncrona, tá? Vou alimentando lá a plataforma. No dia 30/11, né, eu vou, depois de a gente iniciar o Excel, eu também vou lançar conteúdo sobre DIC, que é delineamento inteiramente casualizado, DBC, que é o delineamento em blocos, comparação múltipla e regressão linear, que são conteúdos estatísticos que está na ementa, que a gente tem que trabalhar, tá? A gente vai trabalhar o teórico dele para vocês entenderem a diferença, quando que eu faço um DIC, quando que eu faço um DBC. Eles também vão estar lá em cima no planejamento experimental. Vocês precisam saber qual estatística vocês vão utilizar e como vai ser a sua amostragem, tá? Mas aí isso vai ser lá no dia 30, de forma síncrona, e na síncrona a gente tira as dúvidas e trabalha também um pouquinho, faz uma explanação em slide do que significa DIC, DBC, comparação múltipla, regressão linear, tá? Quando que faz, quando que eu posso fazer. E aí, no dia 30, também, Lauriele, permitir. No dia 30 também, eu vou lançar uma atividade avaliativa para vocês. Essa atividade vai valer 5 pontos, o ponto todo dá 2, é como se fosse uma atividade avaliativa aí, né, valendo 5 pontos, mas que não é nada também muito desesperador, tá, gente? Não é prova, tá? Vocês não vão fazer ela, vocês vão ter tempo para fazer, né? Porque dia 30/11 é quando eu vou lançar, mas na verdade vocês já estão sabendo o que vai ser, então vocês já podem até começar a se planejar aí. Aí, no dia 7/12, a gente vai tirar dúvidas sobre esse trabalho. E 14/12 é quando vocês têm que entregar. Até o dia 14, que é quando vocês têm que entregar esse trabalho. Esse trabalho os alunos deverão, em dupla, apresentar um trabalho que pode ser gravado e disponibilizado até a data limite. Deve-se encontrar um artigo simples, tá? Pode ser um artigo simples, pode ser um artigo desses de evento, sabe? Que são os mais simples possível. Que eles não fazem a estatística robusta, eles só fazem desvio padrão, coloca lá todos os dados e faz o desvio padrão e apresenta aquilo ali. Para um trabalho de evento, aquilo ali tá ótimo, tá? Mas para publicar num artigo e tal, é preciso que a gente faça uma estatística mais robusta, né? Eu falo muito robusta, né, gente? É que faça uma estatística melhor. Robusta quer dizer melhor. Uma estatística melhor. Então, mais elaborada. Então, o objetivo dessa atividade é isso. É vocês conseguirem pegar aqueles dados ali e a gente vai conversando, né? Vocês podem me enviar o artigo, eu vou olhando e tal. A gente pode modificar os dados para que vocês consigam fazer uma estatística melhor. E aí vocês vão pegar aqueles dados ali e vão introduzir eles no Excel. E com aqueles dados, vocês vão refazer a estatística do trabalho, tá? Aí a gente vai vendo qual estatística que vocês vão fazer, tá? Depende do trabalho que vocês pesquisarem
e me enviarem. Então, vocês já podem começar a ver isso, tá? Já pode começar em dupla, dividam aí as duplas, manda para mim o que vocês decidirem, tá bom? Não vou sortear nada. E aí vocês vão decidindo aí, me mandam o artigo, a gente vai conversando, né? A dupla. Aí eu vou vendo o artigo e a partir do artigo que vocês me mandarem, eu vou falar, ó, eu quero que vocês façam tal estatística no Excel. E durante as aulas, vocês vão fazendo, né? Vocês vão assistindo os vídeos e vão aprendendo e vão fazendo. E aí eu quero que vocês façam uma apresentação, ó, a dupla deve fazer uma apresentação de até 30 minutos, apresentando o artigo, aí vocês vão apresentar o artigo, introdução, metodologia, tudo que os autores do artigo fizeram, né? E aí vão apresentar a estatística que esses autores fizeram, e depois vão apresentar a estatística que vocês fizeram, e como que isso pôde contribuir para deixar o trabalho deles melhor. Entenderam o trabalho? Quer que eu repita alguma coisa? Prestaram atenção? Não precisa repetir não, professor, entendi já. Tá bom, então. Então eu vou partir do princípio que tá todo mundo entendendo, tá todo mundo em silêncio. Vocês estão perto do computador ainda? Eu botava o professor falando aqui, fiz uma disciplina no doutorado que chama Metabolismo do Carbono. Era com um professor da área de agronomia. Eu fiz porque era obrigatório, porque aprender mesmo, Deus me livre, mas não aprendi nada. Mas aí era uma coisa lá de fotossíntese, enfim, eu viajava assim nas aulas. Até que eu já estava colocando a aula ali e estava lavando louça, fazendo comida. Era até 11 horas da noite a aula. Então eu estava aí fazendo nada e o professor falando. Façam isso comigo não, tá, gente? Essa disciplina aqui, ela é meio tensa, tá? E é isso daí. Se alguém precisar fazer uma avaliação de recuperação, a gente vai combinar essa avaliação. Espero que não. Mas eu gostaria que vocês... Eu não vou fazer atividade avaliativa, não vou fazer para vocês atividade, prova, né? Não vai ter prova, vão ser trabalhos em dupla e tal, então estou dando uma facilitada. Mas assim, eu vou avaliar, né? Então eu espero que vocês consigam se empenhar bastante aí nessa disciplina, para que a gente consiga absorver bastante coisa da disciplina. Pode falar, Lavínia. Eu não sei se eu não tô vendo, tô sentindo que tem pouca nota, porque a gente não tem que fazer 12 pontos. Ou você vai repetir nota, não entendi. Foi me passada que vocês tinham que fazer 10 pontos, gente. Não, peraí. É 12 ou 2 pontos extra? É porque a média é 6. É isso que eu não tô entendendo. É isso mesmo, eu vou tentar olhar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, porque eu costumo... Não sei também. Então, gente, depois eu vou dar uma olhada aqui, porque o que foi me passado é que eu deveria dividir para 10. Mas eu vou olhar e eu refaço, e aí eu passo para vocês, pode ser? Posso colocar mais um questionário. Vocês preferem o quê? Vocês preferem que eu aumente alguma coisa aí na A1 e na A2 ou preferem mais um questionário? Melhor aumentar, né? Não. Eu prefiro mais questionário. Vamos lá, coloca aí no chat então para mim. Eu vou aumentar, gente, só se for 12, mas eu tenho quase certeza que é 10, mas pode ser que tenha mudado, né, alguma coisa. Mas são 10 pontos, né? Aí eu não sei. Dependendo da condução da disciplina, se eu ver que as notas estão ruins, mas não vai estar não, se Deus quiser vai ficar tudo bem. Mas se eu ver que as notas estão ruins, eu posso dar um questionário extra também. Eu sou bonzinho. Posso dar um questionário extra, né, para vocês fazerem aí tal, aí a gente vai aumentando essa nota aí.
Jogar o CR de vocês lá para cima. Então, gente, parece... Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, gente, tá mais ou menos empatado aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo colocou... Não, tá todo mundo assistindo, gente. Tem 10, 11, 12 pessoas na sala. Então, Beatriz, eu também acho que são 10 pontos. Mas eu vou conferir com a Lígia. Ai, gente, conta aí pra mim que eu tô... Peraí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... 4 pessoas pediram pra aumentar. 1, 2, 3, 4... 4 pessoas pediram para questionário. Vocês não estão me ajudando. Depois a gente vê. Vamos... Então, é isso, gente. Apresentei para vocês o plano de ensino. Vamos começar a disciplina, porque falta 10 minutos para as 8 e vai até as 9. Mas hoje vai ser bem rápido, tá? Porque a gente vai só falar sobre estatística básica. E aí eu gostaria... A representante está aqui, gente, da disciplina, da turma. Quem quer representar? É a Miriam e eu sou a vice e a Miriam é representante. Não sei se ela tá aí. Ela tá aí, gente. Eu acho que não. É porque não. ela trabalha, então eu acho que ela vê as aulas gravadas. Ah, tá ótimo. Então, Maria Eduarda, você que é a vice-representante, hoje você é a representante em exercício. Eu quero que você me fale, em nome da turma, por favor, lá da ementa da estatística básica, o que vocês efetivamente tiveram em estatística básica. Assim, me fala o que vocês mais lembram de estatística básica. Pode ser Maria Eduarda, né, como representante, mas quem quiser colocar aqui no chat, eu vou olhando. O que vocês lembram de estatística básica? Deixa eu pensar aqui. Bom, a gente estudou, acho que espaço amostral, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro muito dos nomes, mas eu sei que a gente estudou com qual é o nome? Laiane. A gente estudou sobre probabilidade, né? No comecinho. A gente estudou bastante, na verdade, sobre probabilidade. Espaço amostral, como eu te falei. E eu acho que é isso, assim, a maioria das coisas que a gente estudou é sobre isso. Média, variância, mediana, essas coisas. Moda. Amostragem aleatória simples, amostragem estratificada. Acho que é isso que eu lembro. Tá. Vocês lembram de mais alguma Hipótese, como fazer as hipóteses, tá? Foi isso, o que eu mais lembro é sobre isso, professor. Tem mais coisa, só que eu esqueci o nome da matéria. Estatística básica. Média, mediana. Eu até coloquei um vídeo lá para vocês irem vendo, assim, relembrando, né, estatística básica, depois vocês dão uma olhada lá. Mas é isso mesmo, assim, média, mediana, as correlações. Mas eu queria saber se vocês estudaram testes de hipótese, porque o que o Wilton me passou
é que ele teve que repetir teste de hipótese, porque na estatística básica vocês aprendem, mas aí quando chega na experimental, o teste de hipótese fica um pouco falho, aí precisa voltar nisso. Então, acho que a gente viu um pouco, sim, mas não muito. Eu não me lembro de ter visto. Eu também não Eu lembro. acho que ela deve ter citado numa aula onde ela falou sobre vários tipos de probabilidades, aí ela deve ter falado sobre hipótese também, mas eu não lembro muito, pra falar a verdade. Mas eu acho que ela deve ter dado sim, mas muito rápido. Tem muito tempo que vocês tiveram estatística básica? Acho que foi no período passado, né, gente? Ou não? No primeiro módulo? Eu acho que foi o período passado do primeiro módulo. Então foi EAD. Sim, sim. E como é que foi a média de vocês? Foi boa? Todo mundo bem? Todo mundo passou? A minha foi 10. Que bom. Todo mundo passou? Ficou alguém para trás? Eu acredito que todo mundo tenha passado. Tá ótimo. Todo mundo vai passar também, experimental. A gente tá desde o primeiro período na EAD, professor. Vocês estão desde o período? A gente fez alguns meses e logo começou a pandemia. Então a gente terminou o primeiro período em EAD e foi fazendo. Segundo, terceiro e agora a gente já tá no quarto. Tenso, mas vai voltar. Acho que vai voltar no início do ano que vem. Vamos torcer. Bem, então vamos lá. Vamos começar então a aula de hoje, que é uma aula mais simples, mais teórica, né? Esse primeiro momento de A1, aí as aulas são mais teóricas, né? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre estatística básica e alguns conceitos para a gente relembrar da análise da estatística. Gente, desculpa, às vezes vou falar assessorial, porque eu tenho 1 milhão de disciplinas, então eu posso me confundir. E assessorial tem estatística também. Vamos lá. Bom, conceito de estatística, né? A primeira coisa que a gente pensa que a gente precisa definir é o conceito de estatística. O que é estatística? São técnicas destinadas ao estudo quantitativo de fenômenos coletivos e empiricamente observáveis. Esse é o conceito de estatística, com um monte de palavra difícil que as pessoas passam, né? Que na definição de estatística é um estudo quantitativo. Tem grupos, eu pego amostras desse grupo, eu vou avaliar um fenômeno coletivo a partir de uma amostra, então eu pego 1, 2, 3 indivíduos para avaliar todo um indivíduo. Se a gente pensar lá, que passa no Jornal Direto, pesquisas eleitorais, se a gente pensar em pesquisas da questão da Covid, da questão da Covid não, porque da questão da Covid são dados reais, numéricos, né? Mas, estatisticamente, mais assim, a questão da política, né? Pesquisas eleitorais, fulano de tal está na frente, tantos por cento. Considerou todo mundo, né? Fez pesquisa com todo mundo? Não. Pegou uma amostra, né, da população, para eu fazer, nessa amostra eu represento toda uma população. Mas eu não fui, eu vou votar nessa pessoa e eu não fui. Alguém pediu para participar. Eu vou votar nessa pessoa e eu não fui consultado. Como assim? A estatística não resolve nada. Tem as pessoas que falam, né? A estatística não serve para nada, a estatística está errada e tal. Olha, é muito de eu que sou professor e agora falo para vocês. É muito, muito difícil uma estatística errar. Mas tem como errar, até porque a gente considera um erro. Vocês vão ver durante a disciplina que existe um erro, né? Que a gente precisa considerar esse erro. Que nada é 100% certo dentro da estatística. Numericamente, é 100% de certeza, porque numericamente a gente está somando números, né? Aqui nessa sala tem 3 pessoas. 1 mais 1 mais 1, 3. Só tem eu, tá, gente? Tô vendo o espírito aqui. Tem 3 pessoas. 1 mais 1 mais 1, 3. Numericamente, tem 3 pessoas. Agora, estatisticamente, eu vou fazer uma análise estatística, eu não vou ter 100% de certeza
de quantas pessoas ou a preferência dessas pessoas, eu não tenho 100% de certeza. Então, por isso que eu sempre trabalho com erros, né? E aí eu trabalho também com o que vocês viram lá na básica, com probabilidade, né? É provável que tantos por cento das pessoas votem em candidato tal. Aí eu coloco lá a porcentagem do candidato tal. É provável que tantos por cento de pessoas votem em outro candidato. Aí eu coloco lá a porcentagem do outro candidato. Por quê? Eu te retirei uma amostra, e aí a gente vai aprender como que retira a amostra, né? Não é de qualquer jeito, é preciso um estudo para retirar essa amostra. E aí eu vou analisar essa amostra que vai representar todo um coletivo. Isso é o conceito de estatística. É baseado em probabilidade. E quando eu falo que algo é estatisticamente comprovado, é porque eu fiz uma análise muito grande, muito robusta, eu falando robusto de novo, uma análise muito grande, com muitos conceitos, com muitos fundamentos, com muito cálculo, né? Não foi nada assim de qualquer jeito. Eu fiz uma análise, eu tenho muitos estudiosos atrás disso, né? Aqueles fundamentos, aquelas contas que a gente fica aprendendo em estatística experimental, que eu não vou passar para vocês, porque tem programa que faz isso, mas o programa faz aquele monte de conta para gente. Aquilo ali não nasceu do nada, né? Não, a pessoa que falou, vamos colocar essa função menos essa função, dividido pelo desvio padrão dessa, e pronto, qualquer resultado está ótimo. Não. Houve todo um estudo, né? Muitos estudiosos que se debruçaram naquilo ali para gerar um conceito de estatística, para gerar resultados que realmente representem uma população. Então, alguns conceitos de estatística, a unidade estatística, que é o nome dado a cada observação de um fenômeno individual. É uma unidade no conjunto que irá constituir o fenômeno coletivo. Então, uma unidade estatística é a representação de um fenômeno coletivo. Então, 30% da população, estatisticamente, 30% da população vota no candidato X. Então, quer dizer que 30% da população brasileira, todo mundo? Não. Estatisticamente, eu peguei um fenômeno individual, peguei um coletivo dentro de uma população toda, eu peguei uma amostra, uma unidade estatística, uma unidade amostral, para eu dizer que estatisticamente a população brasileira vota no candidato X. E dado estatístico é o número que mede a intensidade ou a característica de um fenômeno coletivo em estudo. Então, eu tenho a unidade estatística, eu retiro uma amostra, uma unidade estatística, e essa unidade, depois que eu faço a estatística, eu tenho um dado estatístico, né? Eu represento um fenômeno coletivo em estudo a partir de uma unidade estatística. Deu para entender isso, gente? É simples, é básico, mas é teoria. Teoria pura. É conceito. O importante aqui é que vocês entendam o conceito. Não decorem conceito, tá? Não preciso decorar nada. Mas eu preciso que vocês entendam o conceito de unidade, que não é unidade estatística não é É um fenômeno que você pega uma amostra dentro de um conjunto grande. Lembra lá quando a gente estuda conjunto, né, em matemática, lá no CA? Aí eu tenho um conjunto com várias estrelinhas dentro. Aí eu retiro uma estrelinha. Essa estrelinha é minha amostra. Essa estrelinha é minha unidade estatística dentro de um conjunto, né? Aí eu vou analisar essa estrelinha. Vamos para alimentos. Por exemplo, eu tenho uma caixa de abacaxi. E aí eu pego um abacaxi dentro dessa caixa e experimento ele. Aí tá doce o abacaxi. Eu peguei uma unidade estatística dele e experimentei e vi que o abacaxi tá doce. Aí eu vou colocar ele para o grupo de abacaxis doce. Pego outra caixa de abacaxi, experimento o abacaxi, tá azedo. Então eu vou colocar toda aquela caixa de abacaxi para o grupo de abacaxis azedo. Pode ser que eu tenha erros dentro daquela caixa de abacaxi, pode ser que tenha no grupo de doce, pode ser que tenha um abacaxi azedo, mas eu já considero na estatística o meu erro experimental. Eu já considero que possivelmente algum abacaxi dentro do grupo doce vai estar azedo. E dentro do grupo azedo, pode ser que seja doce. Eu considero um erro. Eu não digo que 100% do abacaxi azedo é azedo e 100% do abacaxi doce é doce. Eu considero um erro.
uma margem de erro, né? Que aí a gente vai ver, vocês devem ter visto lá em básica. Geralmente a gente usa 5% de significância, né? A 5% de significância é igual ou diferente estatisticamente. Então, isso tudo são conceitos que a gente vai trabalhar. Mas vocês entenderam como é retirar uma amostra, e a partir dessa amostra eu posso dizer que todo um grupo ele pertence a um dado estatístico. Entenderam isso aí, gente? Sim. Então, vamos seguir. Finalidade da estatística. Qual que é a finalidade da estatística? Tem duas finalidades. Primeiro, desenvolver métodos e técnicas para coleta, organização, análise e interpretação de dados. Então, é tudo que a gente vai estudar. A gente tem que ter métodos e técnicas para coletar as informações, saber fazer uma boa amostragem, né? A gente precisa organizar, fazer o planejamento experimental da nossa estatística, de como que ela vai ficar, porque daí depois, quando a gente já estiver fazendo as análises, pegar os resultados, e aí a gente não se organizou lá no início, vai virar tudo uma bagunça. E tempo, gente, para quem vai fazer TCC, tempo é tenso, ainda mais nesse momento agora, né? Não sei como que vocês vão fazer TCC, se vai ser prático ou não, mas tempo é assim. Eu lembro de quando eu fiz o meu TCC, se eu não tivesse feito um planejamento experimental muito bom, eu teria, com certeza, né, nem passado no TCC, porque eram muitas análises e você precisa ter tudo lá documentado, tudo escrito direitinho, como que vai ser, como que você vai planejar fazer, né, o seu planejamento experimental. Então tem que ser organizado. E aí você faz análise, né? Primeiro você coleta os dados da análise para a gente de elementos, depois você faz a análise estatística. E aí depois, por último, você interpreta os dados. E aí que tá, o pessoal reclama muito, né? Eu também reclamo. Aí chega para mim os dados estatísticos. No meu mestrado foi assim, ó, eu trabalhei com massa alimentícia, uma indústria de venda nova, a Venturim, não sei se vocês conhecem. Aí eu trabalhei lá com eles e tal, aí eu fiz lá várias análises do macarrão deles e tal, e aí eu tava esperando que desse uns resultados lá, mas a gente nunca pode esperar que, daí deu outros resultados, tá errado. Não, resultado é resultado, ele pode ser bom pra gente ou pode ser ruim pra gente, mas de qualquer forma ele é resultado, e a gente tem que discuti-los. Então, se o resultado disse que o produto deles é muito bom, ou se o resultado foi algo que eu quis, né? O resultado lá, por exemplo, deu um resultado que a temperatura ideal é a temperatura que eu estou estudando. Que ótimo, então eu já sei que já está tudo na minha cabeça como eu vou discutir. A temperatura ideal é de 30 graus, é assim, é por causa disso, disso e disso. Mas aí vamos supor que eu faça a estatística e deu que a temperatura ideal é 70 graus. E aí não é a temperatura que eu estava esperando. E agora? E agora que o estudante se vira, né? Para achar artigo que faça. Eu estou passando a real para vocês, tá, gente? Mas não estou querendo assustar ninguém, não. Mas a gente tem que procurar artigo que deu a mesma coisa, mais ou menos, que a gente, para conseguir discutir em cima da estatística deles, né? Dos outros autores, que deu mais ou menos a mesma coisa do nosso resultado. Então, a gente tem que conseguir, primeiro, entender e interpretar os dados estatísticos que a gente conseguiu ali. Qualquer dado estatístico que a gente conseguiu, se a gente fez um planejamento muito bom, qualquer dado estatístico que a gente conseguiu é um dado que deve ser discutido, tá? É importante que a estatística seja feita de maneira correta, né? É importante que vocês insiram lá no programa estatístico de maneira correta. Mas, feito isso, qualquer dado que surgir é um resultado e a gente tem que discutir aquele resultado. Não existe não entregar um trabalho. A partir do momento que você fez uma estatística, o produto não ficou bom, não passou na análise sensorial, a estatística dele não ficou boa, não compensa produzir esse produto, por exemplo. É um resultado. Mas aí meu TCC vai inviabilizar. Não, resultado é resultado. Até para estatística, tá? E a outra finalidade é fornecer métodos para inferir conclusões sobre um universo maior a partir das observações de um fenômeno particular. É aquilo que que eu já falei. Você vai olhar uma população alvo, né? Não uma população alvo, você vai pegar o acaso, né? Um tipo de amostragem.
você pega ao acaso essa amostra, e aí você vai observar esse fenômeno particular para inferir conclusões sobre um fenômeno coletivo. Então, lembrando lá da eleição, eu tiro de um fenômeno particular, né, tantos por cento das pessoas que a gente entrevistou falou que vota no candidato X. Então, isso é um fenômeno particular. Eu vou tirar a conclusão em cima de um fenômeno coletivo, né? De conclusão em cima de um universo de pessoas, não o universo todo, né? Em cima aí do Brasil inteiro. Ah, mas aí são quantas pessoas? Aí depende, né? Eu quero falar para governador do estado do Rio de Janeiro. Quantas pessoas tem no Rio de Janeiro? Quantos eleitores, né? Não só pessoas. Quantos eleitores existem no Rio de Janeiro? Ah, são, sei lá quantos mil eleitores. Então, eu vou te retirar uma amostra que seja boa para eu fazer a minha estatística. Ah, não, é presidente do Brasil. Quantas pessoas tem no Brasil? Tantos milhões. Então, eu vou retirar uma amostra que seja suficiente para eu fazer a estatística. Isso é amostragem. E também entra no planejamento experimental. Entenderam isso daí, gente? Então, vamos seguir. Para inferir conclusões, então, deve-se fazer observações repetidas sobre um dado fenômeno, mantendo-se as mesmas condições. E aí entra os parâmetros, né, de repetição, replicata. Deixa eu ver se coloquei. Repetições e replicatas. O que são repetições? O que são replicatas? Acho que vocês viram isso lá no Estatística Básica. Vocês chegaram a ver sobre repetições e replicatas? Eu tô em dúvida se ela falou sobre ou não. Tá, mas não tem mistério. Repetição é a quantidade de vezes que repetimos todo o processo. E replicatas é a quantidade de vezes que repetimos uma repetição. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Vou lembrar lá do meu TCC, porque quando eu não sabia estatística, tá? Como eu disse, eu não tive uma estatística muito boa assim no CTA. Então, eu não sabia estatística. Quando eu fui fazer meu planejamento experimental das minhas análises, e eram muitas análises, eu não sabia, assim, as definições de repetição, de replicado, e eu fiquei bastante confuso. Então, eu tive que estudar e tal, para entender. Demorou, eu fiz meu planejamento experimental sem saber o que era repetição, o que era replicata. Eu fui entender depois, quando eu estava lá no setor produzindo, que eu trabalhei com maionese. Eu estava lá no setor produzindo, eu fui entender depois com o Juninho. Vocês devem conhecer, né? O Juninho, que é o técnico lá do laboratório. Que, inclusive, eu acho que era para ele estar nessa aula aqui, né? Não sei por que ele não está. Mas, enfim, eu fui aprender depois, conversando com ele, eu fui entender, né, junto com ele, o que era repetições e replicatas, né? E aí, repetição é o quê? Por exemplo, eu propus fazer uma maionese. Eu estava trabalhando com uma maionese da casa, né? Que era a minha maionese controle. E eu ia propor uma nova maionese com soro de leite, a base de soro de leite com redução de óleo. A gente até conseguiu e tal, ok, o projeto deu tudo certo. Só que lá no início, eu tinha que fazer uma maionese com redução de óleo. Então, eu desenvolveria um novo produto, né? E aí, repetições. O que eram as repetições? Era quantas vezes eu ia repetir todo o processo. Eu ia produzir tudo, produzir a maionese. Eu ia para o setor, produzir a maionese. Voltava e ia fazer as análises. Isso era uma repetição. Depois, no outro dia, eu ia para o setor, outro dia, produzia de novo a mesma maionese, voltava. Essa era 2 repetições. Para o meu resultado, eu fiz isso 5 vezes. 5 repetições. Quando eu já tinha o produto certo. Porque para conseguir o produto, eu fiz 11 formulações. Que é para minha orientadora aprovar. Mas dentro dessas 11, eu repeti ela 49 vezes. Então, eu produzi maionese 49 vezes, né? E aí, na base de 1 quilo. 1 quilo, acho que é 1 litro. 1 litro de maionese. Então, eu produzi 49 litros de maionese até eu conseguir a minha maionese, né? Que a minha orientadora, Kátia, vocês conhecem, aprovou a maionese, né?
o produto. Aí, ok, ela aprovou, beleza. Então, agora vamos começar efetivamente o projeto. Então, depois de 49 repetições diferentes, eu pude começar efetivamente o meu projeto, né? E aí eu tinha que fazer 5 repetições e dessas repetições levar direto para fazer as análises. E aí eu fiz todas as análises centesimal, análise de estabilidade, análise microbiológica, análise sensorial. Então, eu tinha que fazer com as 5 repetições. Imagina, 5 sensoriais, 5 análises de proteína, 5 análises de lipídios, né? Essas são as repetições. Eu preciso repetir. Por quê? Pode acontecer de ter influências externas ou internas que podem acarretar em problemas. E aí, esses são os erros. Para eu diminuir a minha porcentagem de erro, eu preciso fazer essas repetições. No meu caso, eu fiz 5, mas dependendo do produto, tem que fazer até mais ou menos, tá? E replicatas é a quantidade de vezes que repetimos uma repetição. Então, eu fiz uma repetição de maionese, aí eu coloquei o nome dela de maionese A. É a mesma maionese, tá? Maionese A. E aí, eu fiz essa maionese A, eu levei para o laboratório, fui fazer análise de proteína. Aí, na análise de proteína, eu fiz em triplicata. Eu peguei essa amostra de maionese e dividi em 3 porções. E em cada porção eu fiz uma análise de proteína. Isso só para proteína. Aí, eu peguei dessa mesma amostra, eu dividi 3 porções para fazer lipídio. Isso é triplicata. Eu pego da amostra de uma repetição, eu trago a amostra, vou para fazer análise e faço as replicatas da análise. Gente, Deus me livre, parece que tinha alguém atrás de mim. Aí eu faço as replicatas da análise. Entenderam a definição de repetição e replicata? No meu caso, entenderam? Replicata, eu ainda tô tentando formular mais ou menos. Então, no caso, replicata é dividir as repetições e analisar cada uma sozinha? Isso, exatamente. Ó, por exemplo, esse copo aqui com água. Vamos supor que eu estou analisando água. Aí eu trago essa água, pego 3 copos, coloco. Essa aqui é uma repetição. Eu produzi essa água lá no laboratório, trouxe ela para cá, é uma repetição. Repetição A. E aí eu pego 3 copos e coloco em 3 copos uma porção. E em cada copinho eu coloco A1, A2 e A3. Essas são as minhas replicatas. Replicatas da repetição 1. Então eu tenho repetição A. E as 3 replicadas eu tenho A1, A2 e A3. Aí eu vou lá, produzo de novo a água. Eu trago a repetição B. Aí eu vou fazer a análise B1, B2 e B3. Essas são as replicadas, entendeu? Sim. Todo mundo entendeu, gente? Repetição e replicata, diferença? Todo mundo entendeu? Tá todo mundo perto do computador aí, gente? Eu fiquei confusa ainda com a replicata. Replicata? Tá, vamos lá de novo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vocês já visitaram? Vocês não visitaram, né, o laboratório, porque vocês começaram sempre EAD. Uma vez só, né, professor? Nos primeiros meses de aula que teve presencial, a gente fez uma aula experimental de química no laboratório. Ah, entendi. Porque aí, se vocês fossem na fisicoquímica, Cassiano não ia falar com vocês melhor, assim. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma folha aqui. Lembrar uma folha aqui da minha sogra. Para que ela não esteja olhando. Ó, eu tenho aqui, vamos supor que isso aqui é um biscoito de um Ruffles, uma batata. Aí eu fui pro laboratório e produzi essa batata. Essa é a batata A. E aí, depois... eu fui lá pro laboratório e produzi essa batata A. Vim lá produzir essa batata A. Aí eu tenho que fazer análise de proteína. Só essa análise de proteína, para vocês entenderem. Uma análise só. Aí o que eu faço? Eu pego essa repetição. Dessa repetição, eu retiro uma amostra da repetição. Retiro uma amostra. Dessa amostra da repetição, eu faço 3 amostras pequenas. Iguais.
Aí a repetição eu guardo de novo na geladeira. Eu faço 3 amostras pequenas. Aqui eu vou fazer uma análise de proteína, aqui eu vou fazer outra análise de proteína, e aqui eu vou fazer outra análise de proteína. Essas são as replicatas. Essa aqui continua sendo a repetição. Mas as replicatas, eu não volto para o laboratório e produzo replicata. Eu só produzo repetição. Eu vou para o laboratório, faço todo o processo até chegar na replicata. Aí, analiso a amostra, divido em 3, faço 3 replicatas, né? Analiso isso. Tem os resultados? Ótimo. Mas eu volto para o laboratório e pego outra repetição, a repetição B, que é a mesma coisa, é o mesmo produto, só que eu produzi ele de novo, com os mesmos ingredientes, tudo a mesma coisa. Só que eu produzi ele de novo em um dia diferente, ou um horário diferente, né? Porque eu tenho, por exemplo, pode ser que o dia esteja quente, ou o dia esteja frio, então essas coisas externas podem influenciar no meu produto, no meu alimento. Então, para eu considerar esses erros, eu pego de novo outra repetição, aí eu divido ela tiro uma amostra dessa repetição B, volto com a repetição lá, guardo. Com essa amostra, eu divido ela em 3 replicatas, que chama triplicata, e nessas, cada uma dessa, eu vou fazer uma análise de proteína. Conseguiram entender agora? Sim, agora entendi. Obrigada. Alguém levantou a mão aí? Parece que eu escutei um barulho aqui. Destruindo a planta da minha sogra. Botar na sacolinha aqui pra ninguém ver. Bom, e aí, gente, outra coisa importante, isso é o básico, tá? Saber repetição e saber replicar até o básico. Sabe por quê? Eu tinha na verdade eu tinha duas amostras, né? Duas unidades experimentais, porque eu tinha controle, que era a maionese da casa, e eu tinha a maionese que eu produzi. Mas, e quando a gente não produz só uma, a gente produz 3. Por exemplo, vamos supor que eu tinha produzido 3 maioneses, com porcentagens diferentes de soro de leite. Uma tinha 10%, outra tinha 20%, outra tinha 30%. Então, eu produzi 3 maioneses. Eu tenho 3 produtos. E eu tenho que fazer 5 repetições. Só que eu não tenho que fazer... eu tenho que fazer 5 repetições na maionese de 10%, eu tenho que fazer 5 repetições na maionese de 20%, e eu tenho que fazer 5 repetições na maionese de 30%. Então, só aqui eu vou repetir, vou para o laboratório repetir, 15 vezes. Então, eu tenho 15 repetições de 3 amostras diferentes. E quando eu vou fazer replicata, tá começando a dificultar um pouco. Quando eu vou fazer replicata, eu pego uma repetição daqui, levo para lá, faço triplicata. Outra repetição daqui, levo para lá, faço triplicata. Então, eu multiplico 3 amostras vezes 5 repetições, isso dá 15, vezes 3, que são as triplicatas. Então, 15 vezes 3 é 45. Então, eu tenho 45 unidades experimentais. Eu vou analisar 45 amostras, né? Então, as minhas unidades experimentais são 45. Eu tinha 3 produtos, só 3 produtos, mas eu vou analisar 45 vezes. Mas por que tantas vezes? Para a gente excluir os erros experimentais. Por isso que estatística ela é tão interessante e ela é tão assim, você pode confiar nos dados, porque ela considera erros e pega uma parcela muito grande. Eu tinha 3 produtos só. Para que fazer tanta análise? Para a gente excluir erros, né? As repetições servem para a gente excluir erros, as replicatas servem para a gente excluir erros, e todas essas unidades experimentais que a gente vai analisar é para excluir erro. Porque eu poderia muito bem pegar uma amostra de uma repetição e fazer uma análise de proteína. Pegar outra amostra de outra repetição e fazer uma análise de proteína. Eu ia ter 3 análises. Mas vocês concordam que 3 análises, o meu erro vai ficar muito grande? Porque eu tenho 3 análises, mas um dia eu produzi essas 3, estava um dia chuvoso, nos 3 dias.
não, um dia estava um dia chuvoso, outro dia estava um sol quente, que bom Jesus, né? Calor danado. No outro dia a temperatura estava amena, mas isso não influencia, não. A gente que é da área de alimentos, a gente sabe que isso influencia e muito, tá? No desenvolvimento lá do produto. Então, conseguiram entender repetição e replicata? Eu vou tentar achar um vídeo, né, para vocês entenderem melhor o que é repetição e replicata, porque isso faz parte do planejamento experimental. Você tem que saber quantas replicatas você vai fazer e quantas repetições. Eu consegui entender, professor. Conseguiu? Ótimo. Seguindo aí, a gente trabalha também com grau de incerteza, né? Eu já falei disso com vocês. Como não é possível controlar todos os fatores que influem a observação de um fenômeno estatístico, há sempre um grau de incerteza na avaliação dos resultados. Então, né, como eu disse, há sempre um grau de incerteza. Não é 100% certeza que um estudo estatístico ele é daquela forma. É exatamente daquela forma. Não é 100% de certeza. Quando considera margem de erro, considerando margem de erro de 3%, 3 a mais, 3 a menos, né? Essa margem de erro quer dizer que não é 100% certo, né? Existe uma probabilidade daquilo ali não ser efetivo. É igual, por exemplo, quando a gente faz estudo, se a gente lembrar da vacina, né? Quando começou assim a falar de vacina. A vacina, nenhuma vacina é 100% certo que você vai desenvolver a doença, né? A vacina tal é 70% de chance de você não ter. Aí, por quê? Teve pesquisa, estatística e tal, né? Teve pessoas que realmente desenvolveram a doença. Então, assim, não é 100% certeza de que nada é 100% certeza, né? Principalmente quando a gente trabalha com o ser humano. Nada é 100% certeza porque o organismo da gente é diferente, cada um é diferente. Então, como não tudo é uma incerteza, mas a gente tem sempre um parâmetro que a gente pode confiar. A gente pode confiar 70%, a gente pode confiar 60%, isso já é muita coisa quando a gente considera uma vacina, né? Melhor do que confiar 0%, não é verdade? Então, a gente nunca vai confiar 100%, uma vacina é 100% que não vai dar a doença lá. Agora, outra coisa, em relação à reação da vacina, reações graves da vacina. 0,1% das pessoas podem ter reação grave. Então ninguém vai ter? Não. 0,1% é alguém, né? Então é mais fácil você desenvolver a doença, né? Que se você não se vacinar, do que você ter aquela reação grave da vacina. Mas a gente precisa dizer, nós que estamos estudando estatística, que esse 0,1% é alguma coisa, é uma margem de erro da estatística e pode ocorrer. Só que o que as pessoas têm que entender é que, aí a pessoa lá, minha vizinha teve uma reação grave para ir no hospital. Mas não falou no jornal que a vacina era segura? Falou, mas explicou que 0,1% das pessoas pode acontecer uma reação grave, né? Então, infelizmente, a sua vizinha deu azar de ser, né, tá lá na estatística e, né, não tá lá na estatística, né, tá representando 0,1%. Mas a gente vai fazer o quê, né? É estatística. Existe o grau de incerteza, tá? Igual eu coloquei um exemplo. Eu tenho 100% de certeza que a carne de frango tem menos colágeno que a carne de boi? Não. Eu sei que o frango tem menos colágeno que o boi, né? Isso eu sei, eu estudei e tal, mas eu tenho 100% de certeza. Nem os maiores professores de carne, nem a Juliana Vidigal sabe com 100% de certeza que frango tem menos colágeno que a carne de boi. Por quê? Porque nada é 100% de certeza, né? Pode ser que não, né? De repente, né? 0,0001% eu diga que, na verdade, o frango tem mais colágeno que o boi ou tem a mesma quantidade de colágeno. Então, é sempre considerar o grau de incerteza. E aí, a teoria da probabilidade, né? Que vocês disseram aí que estudaram sobre probabilidade na estatística básica, né? A gente sempre trabalha com probabilidade, a gente nunca trabalha com certeza. A gente considera a incerteza e trabalha com probabilidade.
Então, a estatística é uma teoria sobre a incerteza, por isso se baseia inteiramente na teoria da probabilidade de ocorrência de um fenômeno. É provável que ocorra tal fenômeno. Lembrando lá de novo da eleição. O candidato A está com 70%, sei lá, e o candidato B está com 30%. É provável que, se as eleições fossem hoje, é provável que ele vença. Mas não é 100% de certeza, então é provável. Então, probabilidade estatística são afirmações sobre a possibilidade ou a probabilidade de ocorrência de um fenômeno, desde que satisfeitos um conjunto de condições teóricas. Então, existem várias condições para que aquilo represente realmente o coletivo. E aí a gente entra em hipóteses, né? Aí a gente vai começar na próxima aula, a gente vai falar sobre as hipóteses, né? Como que a gente faz um teste de hipótese, o que são as hipóteses, como que a gente... Porque hipótese já é o planejamento experimental, tá? A gente já tem que saber quais são as hipóteses, para quando chegar lá nos resultados, a gente saber que se a gente aceita ou não a hipótese, né? Um exemplo de hipótese, o abacaxi A é mais doce, é tão doce quanto o abacaxi B. Então, eles são iguais estatisticamente. Essa é a hipótese A. E a hipótese B nega a hipótese A. Ou seja, a hipótese B diz que o abacaxi A é mais doce que o abacaxi B. Eles são diferentes estatisticamente na doçura. Aí, eu quero saber, depois com os meus resultados, se eu aceito ou rejeito a hipótese A. A hipótese A diz que os abacaxis são iguais na doçura. O A e o B é igual na doçura. E a hipótese B diz que o A e o B são diferentes na doçura. Qual hipótese que está certo? No planejamento experimental, eu digo quais são as minhas hipóteses. Com os resultados, eu vou dizer, dentro da estatística, qual hipótese que eu vou aceitar. Se é a A ou se é a B. É isso. Entenderam? Mas na próxima aula, a gente vai falar melhor sobre hipóteses, como que a gente estuda as hipóteses, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês não trabalharam muito isso na básica, né? Mas a gente vai trabalhar, porque uma boa hipótese é o importante para um planejamento experimental. Você tem que saber fazer a hipótese, tem que saber fazer um bom hipótese e uma amostragem boa, que aí vocês conseguem fazer um planejamento experimental bom. E falar um pouquinho sobre inferência estatística, né? Inferência estatística, os dois principais objetivos de inferência é estimar um parâmetro populacional, em resumo, né? Que é tudo que a gente falou. Estimar um parâmetro populacional, estimar algo considerando uma parcela, estimar relacionado a um coletivo e testar uma hipótese ou ativa sobre um parâmetro populacional. Então, eu estimo, né, a inferência estatística, eu posso estimar, tantos por cento escolheram isso, tantos por cento, estima-se que 30% da população desperdiça alimentos, estima-se que tantos por cento dos abacaxis são doces, isso é uma estimativa. E eu consigo testar uma hipótese também. Eu consigo dizer se a hipótese está certa ou se ela está errada, se eu aceito ou não a hipótese. Entenderam isso daí, gente? Dormiram ou não? Como é que tá aí? Estão perto do computador? Corre para perto do computador, gente. Tranquilo. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre hipóteses, sobre teste T e teste F. Isso vai ser de forma assíncrona e síncrona, ainda relembrando a estatística básica, tá? Porque hipóteses também está na ementa de estatística básica. Mas não tem como eu começar a estatística experimental sem relembrar a estatística básica, porque senão vocês vão ficar boiando, tá? Ó, professor, aulão. Deu Oi? aula. Obrigado. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Eu quero saber se vocês gostaram da aula, se a metodologia está boa. Se não tiver, eu posso modificar. Acho que o senhor consegue explicar bem. Ah, que bom. Obrigado, gente. Então, a aula vai ficar gravada, tá? Semana que vem a gente não tem aula, é feriado, relembrando.
Na próxima semana a gente já... É semana que vem, né? Que é feriado. Na próxima semana a gente vai começar a falar sobre hipóteses, tá? E vou preparar a aula para vocês. Já vou disponibilizar lá no Classroom, né? Na sala de aula, os slides dessa aula. Vou ver se eu acho um videozinho também de forma assíncrona, né? Para disponibilizar sobre repetição e replicata, para que vocês consigam fixar isso. A aula gravada também vai ficar disponível lá. Eu estou subindo ela para o YouTube. Se inscrevam no meu canal, deixa o like. Eu vi lá que eu tive que criar um canal no YouTube para poder disponibilizar a aula para vocês. Mas criei lá e só tem acesso quem tiver o link, né? Então eu vou mandar o link, colocar o link na sala de aula. E aí quem não veio na aula vai ter acesso. Coloca aí para mim, por favor, presente. Todo mundo escreve aí presente, porque não é obrigatório estar presente, mas eu tenho que fazer chamada. Então, pensei em fazer chamada com... Vocês já viram no TikTok um cara que faz chamada com memes? Pensei em fazer chamada com memes, mas a gente tem tempo para isso não. Então vai colocando aí no chat presente, que depois eu tiro o print e anexo isso lá quando eu tiver acesso à plataforma do Wi-Fi. Tá bom, professor, boa noite. Boa noite, gente. Boa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.